Irmãos, boa noite, a graça e a paz. Abra sua Bíblia em Isaías 55. Nós vamos estar lendo o capítulo todo. Isaías 55. São 3 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graça essa noite. Como foi dito aqui, Senhor, é o nosso último culto do ano em que nós nos reunimos como igreja para, Senhor, prestarmos um culto a Ti, para em congregação junto com os nossos irmãos, entoarmos cânticos a Ti, ofertarmos e sermos edificados pela Tua palavra. Se nós chegamos até aqui, até esse final de ano, Senhor, é porque a Tua boa mão cuidou de nós. Obrigada pela Tua misericórdia, por ter cuidado de cada um de nós, por estarmos aqui com saúde, porque nós sabemos que durante todo esse período foi Tu que nos livraste, foi a Tua graça, foi a Tua misericórdia que nos livrou, Senhor. E nessa noite nós estamos com o nosso coração grato e queremos Te pedir, Espírito Santo, fala aos nossos corações. Me ajuda a expor a Tua palavra com clareza, com entendimento, e que os meus irmãos também possam entender a Tua palavra, que a palavra caia no coração e que possa dar fruto, Senhor. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 2 pontos são importantes para que a gente entenda o livro de Isaías. Primeira coisa, a gente precisa entender que Isaías foi um profeta pré-exílico. Isaías profetizou antes do cativeiro.
ele profetizou antes do cativeiro que, como Israel estava virando as costas para Deus, que como Israel tinha inclinado o seu coração à idolatria, Deus ia levantar uma nação para punir Israel. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Isaías foi um profeta pré-cativeiro. Ele profetizou antes do cativeiro. Do capítulo 1 ao capítulo 39, nós vamos perceber que ele fala unicamente sobre o juízo de Deus. Do capítulo 40 ao 66, ele já muda o seu tom e ele vai começar a falar que eles vão para o cativeiro, eles vão voltar. E nessa volta, do capítulo 40 ao 66, Isaías vai começar a falar sobre a restauração, sobre o que Deus faria pós-exílio, depois do cativeiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a gente precisa entender, esse capítulo 55 que nós lemos. Isaías, ele é conhecido como o profeta evangelístico. Isaías, de uma forma maravilhosa, ele profetiza sobre a vinda de Cristo. Isaías apresenta a mais clara e completa exposição do Evangelho de Cristo no Velho Testamento. Os comentaristas vão dizer que consideram Isaías um poeta, porque a maioria dos seus escritos é em forma de poesia, e é de Isaías que sai, e seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Então, ele é considerado o profeta que mais falou de Cristo. E os comentaristas comparam os escritos de Isaías ao livro de Romanos, que é também quem mais fala sobre as doutrinas cristãs. Isaías, ele é citado cerca de 419 vezes no Novo Testamento. João Batista, na sua primeira aparição pública, ele diz o quê? Voz do que clama no deserto. É uma citação de Isaías. O próprio Jesus Cristo, quando chega na sinagoga e que vai ler os escritos do Velho Testamento, ele vai citar Isaías. No capítulo 51, no seu final, Isaías começa a falar a respeito da pessoa de Cristo. Ele vai falar sobre sua humilhação, sobre sua exaltação. No capítulo 53, ele vai falar sobre os sofrimentos de Cristo. No capítulo 54, ele vai falar sobre a morte de Cristo e a vida da igreja. Nesse capítulo 55 que nós acabamos de ler, Isaías vai falar da graça do Evangelho e a necessidade humana de Cristo. De como nós, seres humanos caídos, como nós sentimos necessidade e como nós precisamos de Cristo. Interessante que John Piper escreveu um livro muito fininho, que se você tiver a oportunidade de ler, você leia, que o título é Plena Satisfação em Deus. Esse livro dele surgiu depois que ele descobriu um câncer, e ele falou que a vida dele teve uma reviravolta, e ele percebeu de como ele necessitava de Cristo. E ele fez uma série de exposições bíblicas, e essa série terminou no livro. E por que é que eu estou falando isso? Porque virou uma frase muito famosa dele, muito conhecida sobre esse livro, que ele falou o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Ele entendeu que as pessoas viam Deus na vida dele, quando mesmo na adversidade, quando mesmo no câncer, ele demonstrava que ele estava satisfeito em Cristo. Agostinho disse: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti.
um filósofo e psicólogo russo, não cristão, um vazio do tamanho de Deus. Na verdade, irmãos, nada vai suprir as nossas necessidades se não for Cristo. E a realidade é que nós somos muito insatisfeitos. Quando nós olhamos para o nosso estilo de vida, infelizmente, nós demonstramos muitas vezes como o nosso coração, às vezes, não é pleno em Cristo. Como a gente anda insatisfeito? A gente nunca está satisfeito com o nosso casamento. A grama do vizinho sempre é melhor, né? O melhor marido é daquela irmã. Os melhores filhos é daquela irmã. A gente nunca está satisfeito. A gente não está satisfeito com a nossa aparência. A gente não está satisfeito com a nossa condição financeira. A verdade é que quando nós olhamos para nós vamos perceber que a nossa satisfação está em coisas ou em pessoas. E quando as pessoas falham, e quando as coisas deixam de existir e deixam, nós demonstramos a nossa insatisfação. Então, esse texto, ele é uma reflexão sobre como nós buscamos satisfações na fonte errada. Eu estava vendo o jornal esses dias, e o repórter perguntava assim: o que esse ano de pandemia nos ensinou? E ele saía perguntando às pessoas, né? E as pessoas diziam, que nós somos todos iguais. Que a doença vem para rico e para pobre. Isso, aquilo. Mas eu acho que para nós que somos cristãos, a pandemia, ela precisa nos ensinar que se Cristo não for a nossa razão maior, nós estaremos completamente perdidos. Você sabia disso? Nós devemos reconhecer a gravidade da doença. Nós precisamos tomar as precauções cabíveis, mas nós não temos motivo para tanto desespero. Porque Cristo é a nossa razão maior. Porque se nós chegamos até aqui, é porque a boa mão de Deus cuidou de nós. Verso 1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías aqui profetizando, ele já vai dizer que Jesus é a nossa principal necessidade. Irmãos, nós precisamos de Cristo. E ele vai começar a dizer, todos vós. Que coisa profética, que palavra profética. Isaías não estava dizendo, não são só os judeus, são os gentios, somos nós. Nós que não temos sangue judeu no sangue, nós somos considerados gentios. E ele estava dizendo, todos vós, os pobres, os aleijados, os cegos, em Cristo há provisão para todos. O Evangelho veio para todo. E ele vai dizer, todos vós, os que tendes sede, o que é necessário ter sede. Mas eu tenho certeza que dá para você perceber isso. Os que tendes sede, então me dá a entender que tem gente que não tem sede, não é isso? Todos vós, os que tendes sede, então é necessário ter sede. Todos nós temos sede, a humanidade é caída, a humanidade é depravada, a humanidade é separada de Deus, porém, nem todos reconhecem a necessidade da água, a água da fonte, que é Cristo. E é por isso que essas pessoas procuram em outras coisas, elas têm sede. É como se você estivesse morrendo de sede, e sede só mata com água, ou não? Pelo menos a minha é.
É como se você estivesse morrendo de sede e não tivesse a água e tivesse um copo de Coca-Cola com um gelinho e umas rodelinhas de limão. Não é bom? Excelente. A Coca-Cola, ela mata a minha sede, mas eu vou voltar a ter sede. Então, quem não tem Cristo é isso. Ele não reconhece que precisa de Cristo, porque ele está matando a sede dele em outras coisas. Só que ele vai sempre ter sede, porque as coisas do mundo são provisórias. As pessoas tentam suprir de toda forma essa sede. É interessante, irmãos, tem pessoas que fazem de exercício físico a razão de viver. Eu faço academia, tenho pressão alta, estava com colesterol alto, a idade vai chegando aí, né? Não tem como. E eu fico comentando em casa, mas eu não quero ser como aquelas pessoas que não faltam um dia, que são neuróticas, que não comem isso, que não comem aquilo, para o seu corpo. Não! Tem pessoas que fazem disso, a busca é o prazer acima dos valores e princípios. Elas querem é ter prazer, elas querem é viver o hoje, elas querem é ser feliz. Outras pessoas fazem dessa sede uma idolatria por pessoas, por política, pela própria religião. E Jesus disse em João 7,37, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Jesus, quando aparece aquela mulher samaritana, ele diz, a água que eu tenho, se você beber, você jamais terá sede. Aquela mulher já estava no 5º casamento. A Bíblia não diz, mas talvez aquela mulher estivesse fazendo do marido o Deus dela. Talvez todo o casamento dela, ela dissesse, agora eu vou ser feliz. E a gente só é feliz com Cristo. Talvez ela tenha projetado as expectativas dela em cima de um relacionamento. Aí Cristo aparece para ela e diz, a água que eu tenho para te dar, você jamais terá sede. Então, todos nós temos sede. A pergunta é, aonde estamos bebendo? Jeremias 2,13 vai dizer, porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Interessante que essa palavra cisternas rotas, o que era? Eram cisternas que eles faziam em lugar onde não dava água. E como eles cavavam as cisternas muito fundo, aparentemente surgia um pouquinho de água. Surgia um pouquinho de água. Aí eles se empolgavam e diziam, é aqui que tem água. Só que com o passar do tempo a água acabava. É isso que Deus está dizendo. Quando você busca felicidade, quando você busca plenitude em coisas que não é Cristo, vai faltar. Porque só em Cristo há uma fonte que não deixa de jorrar. Só em Cristo há uma água cristalina que mata toda a nossa sede. Aí ele vai dizer, vinde às águas. Ele está dizendo, abrace o Evangelho, abrace as verdades de Cristo. Porque quando você abraça, quando você vem às águas, essa água não se compra. Essa água é comprada sem dinheiro, porque já foi pago na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Cristo deu a vida por nós, sem merecermos. Foi graça, foi misericórdia. E ele vai dizer, nós fomos convidados à mesa de Deus, nós passamos a ser filhos de Deus. E quando nós sentamos nessa mesa para cearmos como filho, quando nós entendemos o Evangelho, o que é que nós vamos ganhar? Leite e vinho. E leite e vinho tem uma simbologia na Bíblia. Leite significa fortalecimento e crescimento. Irmãos, é interessante que o leite ele serve para nutrir e tratar os que nasceram recentemente. Todo recém-nascido precisa de leite.
E esse fortalecimento vem pela palavra. Esse fortalecimento vem pelo entendimento da palavra. Paulo, escrevendo a Tito, vai dizer: a palavra de Deus nos educa. A palavra de Deus nos fortalece. A nossa mente era caída, a nossa mente era depravada, e quando nós vamos à fonte, quando nós vamos às águas cristalinas, a palavra de Deus nos dá fortalecimento. Por isso que nós mudamos de vida, por isso que as pessoas dizem: fulano era olha que fulano era assim, era assado, agora é crente, só quer ser santo. Não, é a palavra de Deus que nos transforma. A palavra de Deus muda os nossos pensamentos. A palavra de Deus muda os nossos valores, porque a palavra de Deus nos fortaleceu. Quando nós vamos à fonte, nós temos leite, nós ficamos fortes, mas nós também temos vinho. O vinho simboliza o que, irmãos? Quando alguém está cheio de vinho, ele fica o quê? Alegre. O vinho é prazer, é alegria. O vinho alegra os corações. A palavra de Deus também alegra os nossos corações. A palavra nos mantém satisfeitos em Deus. Isaías está dizendo: vão à fonte certa. Vocês não podem irem à fonte errada. Verso 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com fino manjares. Irmãos, que versículo pesado para nós. Onde temos gasto o nosso dinheiro? Onde temos gasto o nosso dinheiro? É isso que Isaías estava dizendo. Vocês não têm gasto nas coisas de Deus. Na verdade, vocês têm gasto para o próprio deleite de vocês. Onde nós temos gasto o nosso tempo? Em rede social? Onde nós temos gastado a nossa vida? A nossa vida é isso aqui, ó. Passa. Gente que a gente via pequenininha hoje já está casando. Eu encontro o povo, aí eu digo: meu Deus, como fulano está velho. Aí meu marido diz assim: eu acho que ele também diz isso da gente. Claro, a gente está também indo. Onde nós temos gasto, irmãos, nosso dinheiro, nosso tempo, nossa vida. Eclesiastes 1:8 vai dizer: quanto mais os homens têm, mais desejam ter. Que avaliação teremos no final da nossa vida? Quando você chegar no final da sua vida, que você olhar para o que você fez, o que vai ficar? O vazio continuará se nós investirmos nesse mundo. Tem uma música de Raul Seixas que diz assim: eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Aí você vai dizer: Raul Seixas morreu drogado, Janete. Raul Seixas era um alcoólatra satanista. Foi? Eu vou dizer o que Salomão falou também, para você ver que não muda. Cantares 2, olha o que Salomão diz: empreendi grandes obras, comprei servos, amontoei prata e ouro, tive mulheres e mulheres. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Porém, tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. Salomão percebeu no fim que tudo é vaidade. Aonde nós temos gasto a nossa vida? Todos nós temos dons. Todos nós temos
temos capacidade sim, aonde nós temos gasto. Aquilo de melhor que Deus tem nos dado. Irmãos, se não for para a obra de Deus, não vale a pena. Porque quando nós fecharmos os olhos, tudo vai ficar. Aonde nós temos gastado? Aí o comentarista vai dizer que todos os desapontamentos com que nos deparamos no mundo ajudem a nos conduzir a Cristo e nos levem a procurar satisfação somente nele. Aí ele vai dizer: comam do que é bom, leiam a palavra, se deliciem na palavra, escutem quem tem uma boa palavra. Irmãos, nós somos resultado do que lemos e do que ouvimos. Aonde você tem bebido da fonte? Internet é uma bênção, rede social é uma bênção, mas quem você tem escutado? Meu Deus, quando nós vamos para a rede social, se nós peneirarmos é pouco evangelho. E os crentes ficam bebendo dessa fonte, de pessoas que não têm compromisso com a palavra, de pessoas que trazem mensagem triunfalistas. É interessante que essas profecias é só que quem está falando de você vai vir até você. Eu não vejo profecia: irmã, se arrependa, irmã, pare de falar dos outros, irmã, seja menos amarga. Não, é só que você está no topo e que quem lhe feriu vai chegar até você se arrastando. Escute o que é bom, escute palavra que te edifique, escute palavra que te desafia a ser um crente melhor. Irmãos, a gente não precisa de pessoas que massageiem o nosso ego, porque a nossa carne já massageia. A gente precisa de pessoas que nos digam que nós precisamos se arrepender. Venha. Comam do que é bom e você vai provar de finos manjares. Aí todo mundo gosta. Que finos manjares será esse, irmãos? Quando você vai para a palavra, sabe qual é o fino manjar que você prova? É o consolo em ouvir a voz de Deus em dias turbulentos. Os finos manjares é você ler as promessas de Deus para você naqueles dias que os problemas saem do controle. Naqueles dias que você está abatido, que você está triste. São esses manjares de Deus que acalmam a nossa alma. Verso 3, 4 e 5, aí ele vai dar um conselho. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. E ele vai dar aqui um conselho nesses 3 versículos. A primeira coisa que ele vai dizer é: inclinai. E esse inclinai é literalmente inclinai. O judeu, ele tinha uma cultura de quando ele estava conversando com alguém e ele queria demonstrar àquela pessoa que ele estava prestando atenção no que ela estava dizendo. Eles tinham uma cultura de se inclinar o ouvido para a pessoa falar com eles. Então é literalmente isso, inclinai, é uma disposição para ouvir. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. É esse ouvir, irmãos, é sem questionar. Esse ouvir é sem negociar. Uma coisa é dizer que quer ouvir a voz de Deus, e outra coisa é aceitar o que Deus vai falar.
E já que Deus é todo poderoso, criador dos céus e da terra, e a palavra dele é inegociável, quando a gente se inclina para ouvir a Deus, e a gente só ouve a Deus pela palavra, a gente precisa ler a palavra sem estar armado, sem já estar com pressuposições. A gente precisa ler a palavra entendendo que Deus tem o melhor para nós. Esse ouvir aqui é sinônimo de obediência. E nem sempre a gente ouve de Deus aquilo que a gente quer. Porque o nosso coração é enganoso. Nem sempre o que Deus fala agrada a nós. É isso que ele está dizendo. Inclinem os ouvidos, mas esse inclinar é que o que Deus diz aqui é. Não adianta ouvir se não quer obedecer. Não adianta ouvir se você tem 1001 questionamentos. E essa postura a gente traz para a nossa vida diária. Não adianta ser um cristão, não adianta casar se não for para ser um homem bíblico ou uma mulher bíblica. Não adianta ter filhos se é para criar como o mundo cria. A gente precisa tomar decisões e essas decisões estarem pautadas na palavra, embora que algumas vezes a gente não entenda. Embora que algumas vezes a gente tenha que renunciar a nós mesmos. Aí ele vai dizer, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, ele bate muito nessa tecla. E a vossa alma viverá. Interessante que ele poderia dizer, ouça a mim e você terá bastante alegria. Não é assim? Ele poderia ter dito, ouça a mim e você terá muitas vitórias. Ouça a mim e a vossa alma viverá. Aí Cristo vai dizer, quem quiser perder a sua alma, quem quiser ganhar a sua alma no céu, vai ter que primeiro perder aqui. A nossa alma, irmãos, é nosso bem maior. Eu me inclino, eu escuto, e eu preservo a minha alma. E não é assim? Eu escuto a palavra de Deus. Pela graça de Deus, eu pratico a palavra de Deus. E esta mesma palavra vai me livrar de coisas que podem me prejudicar. Eu escuto a palavra de Deus me orienta, e essa orientação me livrará de coisas piores. Aí ele vai dizer, porque eu fiz uma aliança com vocês, e essa mesma aliança é a mesma aliança que eu fiz a Davi. É quando a gente vai olhar, qual foi a aliança de Deus a Davi? Segundo Samuel 7, do 12 ao 17, você não precisa abrir, mas vai dizer assim, olha o que Deus disse a Davi, quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente e estabelecerei o seu reino. Deus estava prometendo a Davi que a sua descendência seria o Salvador de Israel. E essa aliança foi por graça, irmãos, foi por misericórdia. Não foi porque Davi merecia, porque Davi adulterou. Não foi porque Davi merecia, porque Davi matou um homem. Mas foi pela graça e foi pela misericórdia. Aí Isaías está dizendo, a mesma misericórdia que foi dada a Davi, foi dada a vocês também. E essa aliança, sabe quem foi a testemunha dessa aliança? O próprio Cristo. Na
cruz do Calvário, Cristo estava dizendo que Ele tinha aliança com Deus, e a aliança dele com Deus poderia ser estendida a nós. Todos vós que têm sede, vinde a mim. Sem dinheiro, não precisa comprar, é graça. Deus tem uma aliança conosco, aliança de vida eterna. É isso que a gente precisa entender. 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10 diz: temos a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Esse contexto aqui era que o povo estava em dúvida se quem morria antes ia para o céu ou não, como era que ia ser, e quem estava vivo. Aí Paulo vai dizer: olha, a aliança que Cristo tem com vocês é: quer vocês estejam mortos, quer vocês estejam vivos, vocês estarão com Deus eternamente. Que maravilha! Aí ele vai dizer aqui também, porque, vamos lá, o 5, eis que chamarás a uma nação que não conheces. Os gentios também serão chamados a essa aliança. Nós, irmãos, o Evangelho nos atraiu. Nós estávamos separados de Deus, mas um dia nós ouvimos, como diz Efésios, o Evangelho da verdade. E esse Evangelho da verdade abriu o nosso coração. E Deus tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne. E hoje nós fazemos parte da família de Deus. Nós fomos injetados na família de Deus através de Cristo. O Evangelho nos atraiu, o Evangelho nos aproximou de Deus, nos tornamos filhos. Nós aborrecíamos o Senhor. Hoje o nosso desejo é agradá-lo. Ele chamou um povo. Esse povo sou eu e você. Versos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E o comentarista vai dizer que se existe felicidade maior para um ser humano, é essa felicidade que Deus promete. Qual, irmãos? De ter os pecados perdoados. Vocês estão vendo como nós estamos mudando de valores? O nosso conceito de felicidade hoje é o quê? É ter saúde perfeita, que quem não quer? É ter uma casa boa para morar, não estou dizendo que Deus não dê. É ter um bom emprego. Isso não é sinônimo de felicidade? Não é isso que a gente vê nas redes sociais? As pessoas aparentando que vivem muito felizes com essas coisas. Aí o comentarista vai dizer que se tem felicidade maior na vida de um ser humano, é ter os seus pecados perdoados. Porque pecado perdoado leva para o céu. Aí ele vai dizer aqui: buscai ao Senhor, invocai-o. Ele está dizendo: tenham intimidade com o Senhor. Abram os ouvidos e o coração. Deixem de ouvir vocês mesmos. Deixem de ouvir os seus sentimentos, os seus desejos. Buscai ao Senhor. E ele vai dizer, irmãos, invocai-o, orem, peçam. Nós temos um mediador que é Jesus Cristo. Invocai-o, aí ele é duro. Enquanto se pode achar. Ele me dá a entender que haverá um tempo que nós não vamos poder achar. Que nós vamos querer invocar, mas nós não vamos. Aí ele vai dizer: que tempo é esse? E ele vai dar duas ocasiões. Os comentaristas. Primeira ocasião em que nós não podemos achar. Nós podemos ser chamados antes da segunda vinda de Cristo, ou não? Irmão, nós estamos hoje aqui, mas nós não sabemos se nós terminamos o dia.
Isso é uma realidade. E morto não invoca ninguém. Não tem missa de 7º dia. Sabe quanto está o preço de uma missa, dependendo da paróquia? Tem paróquia que cobra R$600 por uma missa. Então não tem R$600 que vai fazer você invocar a Deus, você morto. Porque morto não fala. É isso que ele está dizendo. Invoque, porque haverá tempo em que você não vai poder invocar. E tem outra suposição também, porque no dia do juízo não haverá tempo de buscá-lo. Irmãos, quando esse céu romper, e vai romper, você acreditando ou não, você duvidando ou não, não vai dar tempo você dizer, espera aí. Porque se a gente fizer assim, a gente vai ser as 5 virgens imprudentes, que disseram, espera aí que eu vou comprar azeite. Quando voltar, a porta estava fechada. Então o tempo de buscar o Senhor é hoje. A misericórdia agora é oferecida, mas depois o lugar é de julgamento sem misericórdia, irmãos. Então, enquanto houver um fôlego de vida, busque ao Senhor, invoque ao Senhor, clame ao Senhor, tenha uma vida de oração. Aí ele vai continuar aqui. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, o 7, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías está dizendo, se arrependam e se convertam. Que evangelho é esse, irmãos, que não se arrepende? Que evangelho é esse que você olha para trás e você não tem vergonha do que você fez? E ainda dizem, eu não me arrependo de nada, eu faria tudo de novo. Misericórdia, eu faria tudo diferente. Eu faria tudo diferente. É esse sentimento. Arrependimento é afastar-se do pecado, deixar o mau caminho, permanecer, significa, irmãos, que não houve regeneração. É mudar pensamentos, estilo de vida, hábitos. Quem bebia não beba mais, quem mentia não mente mais. Quem era adúltero, que seja agora uma pessoa fiel. Quem era fornicador, agora assim que ajeita a sua situação. É essa conversão. Isaías 44, olha que coisa linda. Ele falando justamente sobre isso. Ele diz, todo vale será aterrado e nivelados. Todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado. E os lugares escabrosos aplanados. Isaías está dizendo, quando Deus entra na vida de alguém, o que está cheio de buraco, ele ajeita, fica tudo retinho. Ele endireita, ele apruma. Não tem mais espaço para desmantê-lo. A palavra endireita, ele vai dizer, converta-se ao Senhor. Essa palavra conversão é justamente isso. É você retornar. É retornar ao Senhor. Antes nós bebíamos em cisternas rotas, agora nós bebemos na fonte de água viva que é Cristo. E Ele vai dar uma certeza para a gente se voltar para Deus. Ele vai dizer, sabe por quê, irmãos? Porque quando nós fazemos isso, nós somos perdoados. Nós podemos ter essa certeza do perdão de Deus. Quando o nosso coração se arrepende, quando a gente não pratica mais o que a gente praticava, o nosso Deus, Ele nos perdoa. Por isso que Davi disse, eu prefiro cair na mão de Deus. O nosso Deus, Ele é rico em perdoar. Amém? Versos 8 e 9. Ele vai dizer assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que é que ele está dizendo aqui? Que em Cristo nós encontramos o suficiente para confiarmos nele. Por quê? Aí ele vai dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Irmãos, os nossos pensamentos são terrenos. Os pensamentos de Deus são o quê? Espirituais. São lá do alto. O que isso significa? Que nós precisamos depositar a nossa vida e entregar a nossa vida nas mãos de Deus, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Porque os pensamentos de Deus são mais altos. E se você chegou até agora querendo entender Deus, desista. Desista. Deus sabe todas as coisas. Sabe o que era que eu li? Sabe o que era que eu lia esses dias? Eu posso dizer que é ex-pastor, que eu não posso dizer que esse homem é pastor mais. Um ex-pastor que abençoou a igreja brasileira por muitos anos. E ele postou assim: não sigo mais esse cristianismo ocidental, que quando acontecem as catástrofes, eles dizem: Deus sabe todas as coisas. Misericórdia com um homem desse. O nosso Deus sabe todas as coisas. Romanos 11, 34, 36, Paulo vai dizer: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu companheiro? Ou quem deu a ele para que ele venha ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Eu vou explicar por que é que uns estão pegando corona e outros não, irmãos. Eu vou explicar porque gente com 90 anos vai para a UTI, é entubada e sai, e gente com menos morre. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O que é que cabe a mim? Colocar a minha vida nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, que é Criador dos céus e da terra, e que sabe tudo a meu respeito. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Pare de entender Deus. Deus é Deus, irmãos. Deus faz, Deus desfaz, Deus manda, Deus faz todas as coisas, porque Ele é Deus. Acabou. Acabou. Verso 10 e 11. Ele vai dizer: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Vamos entender? Isaías está dizendo assim: a natureza, irmãos, obedece a Deus. A água que cai do céu não cai por cair. A água que cai do céu, ela serve para regar a terra, dar o fruto, do fruto dá o alimento. Ou seja, ela não cai por cair. Ela cai com um propósito. Ela cai com um objetivo. Desse mesmo jeito é a palavra de Deus. Ela nunca será em vão. Assim, pastor Jorge hoje deu uma explicação maravilhosa hoje de manhã. A palavra de Deus tanto serve para salvar, como para condenar. Mas a gente quer que quando a gente fale, só salve. Né?
E uma celebridade, que como foi dito hoje aqui, muito famosa, escreveu: quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu viro ateu. Aí Augusto Nicodemos escreveu: e quanto mais eu leio a Bíblia, mais crente eu fico. É esse texto aqui. A palavra de Deus, ela tem dois efeitos. A palavra de Deus ao salvo, irmão, ao salvo, sempre será para conserto, para consolo, para edificação e sempre vai dar fruto. Então, quando você vê crente se rebelando na cadeira, a palavra hoje foi para mim. Está pensando o quê? É ímpio. Serviu para condenar ele e não para melhorar. Eu já passei muito tempo que eu ficava: ai meu Deus, eu não vou dizer isso porque o povo vai ficar com raiva de mim. Ou ela serve para o salvo, ela consola, ela exorta e ela edifica. Mas a palavra de Deus ao ímpio, ou é para salvação, ou para condenação. Se não convencer a consciência e abrandar o coração, endurece. Não tem gente que quando escuta sai pior. Não é? Eu estou dizendo que você já viu isso. De você pregar para alguém e a pessoa parece que está pior do que quando você falou. Fica com raiva de você. Fica dizendo coisa. Aí você diz: meu Deus, o que foi que eu falei? Eu falei alguma coisa demais? Não, irmãos. É porque a palavra de Deus não volta vazia. Para o salvo é para conserto. Para o ímpio é para condenação. De uma maneira ou de outra tem resultado. Queiramos nós que nós estejamos no dar consolação, no dar exortação e no dar edificação. Verso 12 e 13. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Isaías vai fechar com chave de ouro. Ele vai dizer, irmãos, que a satisfação eterna, ela nos traz transformação. Nós não podemos esquecer que Isaías aqui estava profetizando a saída do povo no cativeiro. Mas nós podemos fazer uma aplicação de quando nós fomos alcançados pelo Evangelho. Em Cristo, nós fomos libertos. Houve libertação. Irmãos, salvação é algo tão maravilhoso na vida de um ser humano, que Isaías faz uma analogia perfeita. Por isso que chamam ele de poeta. Isaías faz uma comparação acerca da salvação. Se até hoje você não é uma pessoa alegre, eu quero lhe dizer que se você foi alcançado pelo Evangelho, você é a pessoa mais alegre do mundo. Porque o Espírito Santo fez o maior milagre que alguém pode fazer: tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Aí ele vai dizer isso, que é uma coisa tão linda, que ele vai comparar. Olha que coisa maravilhosa. Ele vai dizer: os montes cantarão, a natureza, irmãos, as árvores baterão palmas. Que coisa linda, é isso que ele está dizendo. A nossa maior necessidade é ser alcançado pelo Evangelho da graça. Nossa maior satisfação precisa ser Cristo. Eu não estou dizendo que a gente não se alegra em outras coisas. Casamento é bom? É, eu gosto. Ter filho é bom? É, as minhas só me trazem alegria, pela graça de Deus. Ter saúde é bom? Mas se isso nos faltar, nós temos Cristo. A nossa maior satisfação é Cristo. Em Cristo, aí ele vai dizer aqui, irmãos: em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em Cristo,
Ele quis dizer assim, vamos entender, espinhos e cardos. É interessante que essa palavra espinhos e cardos, a primeira vez que surge é em Gênesis 3,18, que é fruto da desobediência. Ele está dizendo, aquilo que a gente tem de mal em nós, e nós temos, o Evangelho transforma em cipreste e murta, que são árvores que dão fruto o ano inteiro. Ele está dizendo, quando nós somos alcançados pelo Evangelho, há transformação. Nossos pecados, nossas mazelas, nossos defeitos, a palavra, o Evangelho vai sendo transformado. Nós vamos sendo transformados de glória em glória. É isso que ele está dizendo. Aí ele vai terminar dizendo, e será isto a transformação de vocês, o estilo de vida transformado. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Shedd, ele comentando essa passagem, ele vai dizer assim, esse memorial é a igreja aqui na terra, que ela deve constituir um monumento eterno do amor de Deus por nós. Quem é a igreja? Eu e você. Nós somos um memorial nesse mundo louco, para que as pessoas olhem para nós e digam, fulano não tinha nada para dar certo. Fulano não tinha mérito nenhum, mas ele foi alcançado pelo Evangelho. E olha a vida dele hoje como está. Deus nos ajude. A nossa maior necessidade para 2021, irmãos, não é a vacina. Pode ter certeza. A nossa maior necessidade para 2021, para 2022, para todos os anos que nos seguem, é Cristo. Que Cristo seja o nosso bem maior. Que nós amemos, mesmo com as nossas debilidades, mesmo nas nossas fraquezas, que nós amemos o Senhor com todas as forças do nosso coração. Quero terminar com uma citação de C.S. Lewis. Guarde isso no seu coração. Ele diz, mas nunca deposite sua fé num ser humano, mesmo que seja a melhor e a mais sábia pessoa do mundo. Existe uma porção de coisas interessantes que você pode fazer com areia, mas não vá construir uma casa sobre ela. Cristo é a nossa rocha. Cristo é a nossa esperança da glória. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Amém, queridos?